Fala sobre pais e filhos, né? Hoje é o Dia dos Pais e nós vamos falar sobre os pais, sobre os filhos, sobre a família. Efésios capítulo 6 fala do lar cristãos, filhos e pais, e é isso que nos interessa, né, irmãos? Aprendermos a disciplina bíblica, o ensino bíblico, é isso que importa para nós, né? Viemos na igreja para ouvir o conselho de Deus, o ensinamento do Senhor, para nós aplicarmos lá na nossa casa, na nossa família. Viemos aprender do Senhor, né? Efésios 6 diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Veja que tem uma promessa aqui, né, irmãos? Agora para os pais: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Deus de toda graça e toda sabedoria, teu é o louvor, tu é a glória. Até aqui o Senhor nos trouxe e tem nos derramado graça, tem nos fortalecido, tem nos dado sabedoria. Peço a Ti, Senhor, esclarecimento, que o Senhor venha esclarecer e trazer compreensão, que todos nós possamos compreender a Tua boa e perfeita vontade e aplicarmos nas nossas vidas, Senhor. Amém, nós oramos em nome de Jesus, e amém. Podem sentar, meus irmãos. Agora, preste atenção, né? A Bíblia diz: aquele que tem ouvido. Quem tem ouvido aí, levanta a mão. Todos têm, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Só quem tem ouvido, levanta a mão. Todos têm, né? Glórias a Deus. Então está aí a palavra do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor nosso Deus, ela começa exortando, né? Aconselhando, tá? Admoestando. Primeiramente fala com os filhos, né? Fala da obediência para com os filhos e de uma promessa que ele tem para os filhos no verso 2. Vocês perceberam? Acompanhem comigo na sua Bíblia. Há uma promessa de longevidade se esse filho honrar o pai e a mãe. É uma promessa, é um mandamento com promessa. A promessa é de longevidade, de viver longos anos sobre a terra se esse filho for obediente primeiramente ao Senhor, né? Porque ninguém obedece o pai se primeiro não obedecer ao Senhor, porque o mandamento é do Senhor. Eu só obedeço o meu pai, né? Eu só me sujeito às leis de Deus porque eu temo a Deus. Eu amo o meu próximo, eu perdoo, eu cuido da minha casa, da minha família, eu sou um homem honesto, eu pago as minhas contas. Por quê? Porque é mandamento, eu entendo que é mandamento, eu preciso ser um homem honesto, um homem justo, amoroso, misericordioso. Então eu pego a disciplina bíblica, né, o que Deus está ensinando, e aplico na minha vida. Eu digo: é isso que Deus quer que eu faça, eu vou fazer isso. Então o ensino bíblico tem esse propósito: Deus nos orientar. A palavra de Deus é o ensino, né, para vivermos uma vida reta, alinhada com a vontade de Deus, irmãos. E não há nada mais prazeroso para o próprio Deus, irmãos, que os seus filhos, né, vivam em obediência. Deus não quer outra coisa, e é tão difícil, né? Não é fácil nós vivermos na vontade de Deus. Eu digo na vontade plena, assim, sabe, sem quebrar um só mandamento. É impossível. Vamos quebrar, sim. Durante o dia quebramos vários mandamentos, mas temos que viver dignamente e acertar, né, o maior número possível. Acertar mais do que errar. Tentar fazer a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo, né, irmãos? E se tem coisa que agrada ao Senhor, irmãos, é da obediência dos seus filhos. O que Deus requer dos seus filhos é isso. Só isso. Obediência. Se nós obedecermos a Deus, irmãos, vai dar tudo certo. Vamos atrair para nós as bênçãos de Deus. Deus quer que sejamos obedientes. Quando ele fala, né, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos.
né? Guardar o mandamento é isso, é aprender com o Senhor acerca da verdade e obedecer. Eu estou guardando o mandamento. O que o mandamento diz? Que eu tenho que ser justo. Então, quando eu pratico a justiça, eu estou guardando o mandamento. Quando a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo, desejar o bem para ele, eu estou fazendo o quê? Quando eu estou amando o meu próximo e desejando o bem para ele, orando por ele, torcendo que dê tudo certo na vida dele, eu estou guardando o mandamento. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando eu estou fazendo a vontade de Deus, o que está acontecendo? As bênçãos de Deus estão caindo sobre a minha vida. Eu não preciso fazer campanhas e mais campanhas para ser abençoado. 7 sexta-feira, né? Buscar o óleo, ungir a cabeça, ungir a casa, ungir o carro, para que Deus me abençoe. Não é assim que Deus abençoa os seus filhos. Deus nos abençoa, irmãos. Ou seja, Deus já nos abençoou, melhor dizendo, através de Cristo Jesus. Ele comprou para nós todas as bênçãos espirituais e já nos abençoou, tá? E Deus vai cada dia derramando as suas bênçãos sobre a nossa vida. Mas o que agrada ao Senhor, irmãos, acredito eu, estou convencido pelo Espírito Santo, que Deus se alegra, Deus fica feliz, é com a nossa obediência. Não tem nada mais importante do que obedecer a palavra. Lá em 1 Samuel 15, 20 alguma coisa, diz assim, quando o Samuel vai repreender o Saul, quando ele desobedece o mandamento. Eu quero ler com vocês, irmãos, não quero deixar esta palavra sem ler e deixar certo para vocês. Eu marquei aqui. 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Deus dá uma ordem para o rei Saul fazer uma coisa e ele não faz. E depois ele encontra o profeta Samuel e o profeta Samuel diz para ele ali no 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto com que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que gorduras de carneiro. Veja só que Samuel está dando uma bronca na desobediência do rei Saul. Deus, pelo profeta Samuel, havia dado uma ordem para ele destruir todos os amalequitas, todos eles, e eles poupou a vida do rei e também um gado, e trouxe aquele gado gordo, bonito, para oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas não foi isso que Deus mandou ele fazer. Deus mandou matar todo mundo, destruir todo mundo, e ele desobedeceu ao Senhor. E o Samuel vai nele, e ele diz, olha, o Senhor tem tanto prazer em sacrifício? Não, o Senhor não tem prazer em sacrifício. O Senhor quer que obedeçamos a sua palavra, é isso que Ele quer. E nós precisamos entender isso, irmãos. Deus não quer saber de sacrifício. Nós não precisamos fazer sacrifício. Nós só precisamos fazer o quê? Obedecer. Obedecer o mandamento, obedecer a palavra de Deus. Qual é o mandamento para nós nessa noite como pai? O que é que diz o verso 4? Vamos lá. Isso aqui é para nós obedecer. Nós estamos ouvindo, aprendendo com o Espírito Santo. Deus está falando conosco. O que ele está falando com os pais no verso 4? E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aqui é um mandamento. Isso aqui é um ensino bíblico. Só para a gente ficar sabendo? Não. É para nós aplicarmos na nossa vida. Para nós aplicarmos na vida dos nossos filhos. Irmãos, o que provoca a ira do filho? Veja que a Bíblia está dizendo não. É uma coisa que o pai não deve fazer. O que ele não deve fazer? Provocar a ira dos seus filhos. O que deixa um filho irado, pastor Giovanni? Irmão Carlos, vocês que são pai. O que deixa um filho irado? Nós poderíamos dizer aqui, irmãos, muitas das vezes a falta de respeito dos pais em afrontar o filho diante do público, diante de pessoas estranhas. O filho fica gostoso, ele não fica irado. Quando ele é repreendido na frente de pessoas, principalmente quando tem visita, né?
Então veja que como nós estamos aprendendo com Deus aqui. O Senhor está dizendo: pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Antes, tratai, criai-o na disciplina do Senhor. O que provoca a ira dos filhos, irmãos? O que provoca a ira de um filho? Eu anotei aqui, fiz 6 anotações aqui para nós meditarmos. O que nós precisamos evitar, nós como pais, para que não se provoque a ira do filho, para que ele não fique irado, bravo, entristecido. Nós precisamos, irmãos, evitar críticas excessivas e comparações. O pai tem que ter esse cuidado. Tem que evitar críticas. Né? E nós somos donos de fazer isso. Criticarmos o erro, o defeito do filho. Né? Tem uns que são grosseiros até na palavra, né? Você dirige ao filho chamando de... Completa aí. Né? Como está irado. Mas tu é... Né? Como soa isso no ouvido do filho? O pai que deveria apostar no sucesso do filho, né? Deveria estar ali do lado, dando todo o apoio, demonstrando amor, carinho, né? Ele lança críticas. Mas tu é isso, tu é aquilo, tu é um tolo. Como tu é desse jeito? Tu é um banana. O filho recebe aquilo: meu Deus, se nem o meu pai acredita em mim, o que eu vou ser na vida? Então, críticas, irmãos, nós temos que retirar. A não ser que ela seja construtiva, né? E também comparações. Muitos pais comparam os filhos com coisas até estranhas, né? Tu parece um... Né? Não vou falar aqui, né? Então são comparações. Então são coisas que nós temos que riscar da nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos filhos, beijar os nossos filhos, né? Nós temos que ensinar, é o que diz Provérbios 22:6, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então o dever do pai é esse: amar, ensinar, instruir, aconselhar. Tá? Outra coisa, irmãos, que provoca a ira dos filhos é a falta de atenção e de ouvidos. Tem pais que não têm paciência para isso. Não, aqui quem fala sou eu, a última palavra é minha, né? Autoritarismo. O filho precisa ser ouvido e ele precisa da atenção dos pais. Quantas vezes a gente não dá atenção? O filho quer falar e a gente não deixa. Sai para lá que agora eu estou ocupado. Né? Então está jogando para lá, está desprezando o próprio filho, aquela herança que Deus deu. Então o que nós não devemos fazer, irmãos, eu estou passando para vocês aqui. Tá? Nós devemos dar atenção e ouvido aos nossos filhos. Dê atenção, gaste tempo com ele, ouça ele. O filho quer desabafar às vezes, está com uma carga sobre os ombros, está chateado com o serviço, com o chefe, com alguém. E ele quer alguém confiável. E esse tem que ser quem? Esse é o papel de quem? Do pai. O pai deve demonstrar confiança. Ele deve ser a âncora do filho, o apoio, a base, não é assim? Tem um ditado por aí que a gente vê até na televisão, as crianças dizem: o meu pai é o meu herói. Não é assim? Porque eles veem o pai como o seu herói, a sua base, a sua firmeza e o modelo, porque o filho ele se espelha muito no pai. Veja só, irmãos, a responsabilidade que Deus colocou nos nossos ombros. Se nós falharmos, vai tudo por água abaixo, porque o filho está olhando para o pai, para a mãe. Eles são os seus conselheiros, não é? Os seus pedagogos. É nós que ensinamos os nossos filhos. Essa responsabilidade não dá para transferir para os professores, porque a educação começa em casa. A Bíblia diz: ensina o teu filho. Veja que a responsabilidade não é do professor, não é do juiz, não é do advogado, é do pai, da mãe. Nós que temos que ensinar o quê? A disciplina e a demonstração, o caminho do Senhor, aquilo que nós aprendemos nessa longa caminhada com Deus, né? Quantas experiências, né, nós temos com Deus. Nós precisamos passar tudo para essa criançada.
Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus exige que sejamos obedientes. Olha, nós precisamos cumprir o mandamento do Senhor, porque quando nós cumprimos o mandamento do Senhor, tudo vai bem, Deus nos abençoa, Deus nos dá um bom casamento, Deus nos guarda, Deus nos protege. É o dever dos pais fazer isso, irmãos. Ouvir então, dar atenção e ouvido aos seus filhos. O que é que nós temos que evitar como pais? Evitar promessas quebradas, não é? Quantos pais têm promessas quebradas? Criança, irmãos, o que tu promete para ele, ele não esquece, né? Tu vai dormir no outro dia não lembra, mas ele ele sabe. Então não faça promessa que você não vai cumprir. Por quê, irmãos? Porque o filho, ele precisa ter o quê? Primeira coisa que ele tem que ter, confiança no pai. Quando o pai quebra as promessas, o que acontece? O filho não confia mais. O pai é um mentiroso, porque ele me prometeu que ia me dar e não me deu. Então não podemos fazer promessas que não vamos cumprir. Amém? A missionária Naira é muito esperta, ela me ajuda bastante. Às vezes nós ia com as crianças no mercado, com pouco dinheiro, e ela dizia: filha, hoje nós estamos com pouco dinheiro. Não vai dar para comprar o teu iogurte, não vai dar para comprar o que tu quer. Outro dia a mãe compra, tá bom, Tamires? A Tamires dizia: tá bom, mãe. Ela já sabia. Ela preparou a criança, né? Não prometeu. Então nós não podemos prometer e não cumprir a promessa. Por quê, irmãos? Porque o pai, para o filho, ele é o seu referencial, é o seu apoio, é a sua firmeza. Quando o filho perde a confiança no pai, pronto, não é? O pai falhou. E que triste um servo do Senhor falhar, né? Neste mandamento que é de cuidar o seu lar, cuidar a sua família. Então nós não podemos fazer promessas que não vamos cumprir. Por isso que o nosso coração tem que ser verdadeiro, sincero. Não podemos nos omitir de dizer a verdade. O pai não pode. Outro dia sim. O pai não vai te levar lá, porque hoje eu estou ocupado. Outro dia o pai vai te levar. Então esse tipo de coisa, irmãos. O filho cresce com confiança. O meu pai, o que ele promete, ele cumpre. O meu pai é um homem de caráter. Ele tem palavra, ele não é um falador, um mentiroso. E isso, irmãos, é uma pregação. Nós estamos ensinando os nossos filhos com o nosso testemunho, tá? Permitir que os filhos expressem as suas opiniões. Outra coisa importante, irmãos, ouvir os nossos filhos, as suas opiniões, o que eles pensam, não é? Se eles estão errados no alvo, a gente vai corrigir. Não, meu filho, essa tua visão aí está errada. Isso não tem nenhum alinhamento bíblico. Não, sai fora disso. Mas temos que parar para ouvir, né? Tem pais que não têm tempo para nada, por isso está aí as famílias toda desordenada, né? Nem sabe uma hora dessa onde que anda o filho. Perdeu o domínio, o controle, o filho já não respeita mais, já não diz que hora vai sair, que hora vai chegar, porque perdeu a total confiança no pai. O pai não é confiável, o pai não me transmite segurança nenhuma, é um tolo. Por isso que os filhos estão aí, irmãos, vão procurar no mundo o que não encontram dentro de casa. Então nós não podemos falhar nesta área, nós temos que olhar para a nossa família, para a nossa casa. Tudo começa em casa para termos um lar saudável e abençoado. Amém, meus irmãos? Outra coisa, o que os pais precisam fazer e ser? Exemplo, né, para os filhos, exemplo de comportamento. Isso é muito importante. Os filhos, eles se espelham em quem? No pai, na mãe, não é? Nós somos o exemplo. O nosso filho, ele aprende com o nosso exemplo. Porque tudo que a gente está fazendo é um negócio, né? Compra, venda, telefonema, o filho está escutando. Ei, o pai está mentindo. Então não minta no celular, né? O pai está fazendo um rolo lá. O pai está passando a perna no fulano. Ele está fazendo um negócio sujo. O menino está vendo.
Imagina que imagem o pai está passando para o filho, né? Que tristeza, meu pai é um pilantra. Ele é um enganador. Ele compra coisa roubada, ele compra coisa suja. Ui, eu tenho vergonha do meu pai. Meu pai não é justo. Ele não é um referencial para mim. Conversa muita bobagem. Meu pai não é um homem sério. Não é respeitoso. Então, tudo que a gente faz, o filho, ele observa. Né? A maneira como o pai trata a mãe. Pensa que o filho não está vendo? Ele está lá no quarto, com a porta só isso aqui aberto. Mas o ouvido dele está lá na cozinha. Né? Escutando. Tudo que o pai, aquelas palavras amorosas, sabe? Que o pai fala para a mãe. Ele está ouvindo. Né? E também aquelas outras palavras, né? Porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque não sei o quê. Então isso tudo causa esse grande mal nas famílias, irmãos. E nós temos hoje famílias doentes, né? Por causa disso. Os lares estão desajustados, por quê? Porque não há aplicação da doutrina bíblica. As pessoas vêm na igreja, mas não vêm para aprender, para praticar. Elas vêm, irmãos, com aquela visão errada. Com aquela visão ambicioneira dos falsos profetas. Eles pensam que igreja é lugar de vir para ser abençoado. Eu vou lá para receber a minha cura. Eu vou lá para receber o meu milagre. Igreja não é só para isso. Igreja é para Deus nos disciplinar, para Deus nos corrigir, nos orientar, como nós agirmos em todas as situações para termos um lar saudável, uma família onde expressa o amor, a comunhão, a alegria, o contentamento, né, irmãos? Então essas coisas tudo, irmãos, que acontece nos lares, não é culpa do diabo. As pessoas, o Satanás não sai daqui dentro de casa, né? Coloca a culpa no diabo. Não é, é falta de um temperamento violento. São coisas que devem ser tratadas na nossa vida, né? Não tem nada mais que ajuste o lar, que traga paz, sossego para o lar, irmãos, que o respeito. O respeito do esposo com a esposa, né? Da esposa com o esposo, dos filhos com os pais. Hoje a gente vê, irmãos, pessoas brigando por coisinhas assim. Vocês não assistem? Pessoas não cristãs, pessoa que não é do cristianismo, eles não brigam por nada. Nada, uma coisa assim não tem. É inacreditável, sabe? Eles questionam até por uma xícara de chá, um pedaço de pão, uma cadeira, sentou no lugar dele, dá uma guerra. Né? Uma pessoa sem Deus, pessoa que não tem paz, não tem o Espírito Santo, não tem amor, e os lares estão assim, quebram tudo, se tocar no que é dele, tu morre. Né? Pegou o meu shampoo, te quebro. É assim, irmão, pega meu casaco para ver. Então essa coisa competitiva, essa coisa, né, narcisista, é só meu. E a gente está vivendo essa sociedade. E o cristianismo é diferente de tudo isso. O lar cristão, irmãos, deve reinar a harmonia, o amor, o perdão, a comunhão, né? Devemos nos amar, nos abraçar, nos respeitar. E é isso que o texto nos ensina, irmãos. Então, o resumo disso, não provocar a ira dos filhos, significa criar um ambiente familiar positivo, encorajador, onde os filhos se sintam amados e respeitados e seguros. Esse é o dever dos pais. Construir este lar, essa família, onde os filhos se sintam não rejeitados, não afrontados, mas amados, acolhidos, respeitados. Esse é um lar saudável e esse é o lar que a Bíblia ensina que deve ser assim, irmãos. É isso que Deus quer, que as famílias vivam em comunhão, em harmonia, em amor. E isso tem que começar por nós que somos cristãos, né? Já desde muito cedo devemos fazer isso. A palavra do Senhor nos diz aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 21, veja o que diz aqui, quase que a mesma coisa. Colossenses 3, 21. Olha o que diz aí, mais um conselho
do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso. Colossenses 3:21 diz assim, ó, a mesma palavra para os pais: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Está vendo? Então, quando nós irritamos os nossos filhos, irmãos, nós somos culpados pelo desânimo deles. Eles vão desanimar, eles vão deixar de sonhar, eles vão desacreditar neles mesmos. Dizem, poxa, o pai e a mãe não acreditam em mim, não é? Me irritam, me afrontam todo o tempo. Então o que temos que passar para os nossos filhos, irmãos, é amor, segurança. Meu filho, eu acredito em ti. Nem tudo é perfeito, nem tudo vai dar certo, mas tu tem uma mãe, tu tem um pai. Vamos lutar juntos, nós estamos juntos. Se tu está passando um problema no trabalho, conta para a mãe, conta para o pai, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Esse é o certo, meus irmãos, a fazermos. Amém? Louvado seja Deus. Temos também o Provérbios 22:6, que fala da responsabilidade do pai. Ensina a criança o caminho que deve andar, depois de grande não se desviará dele. Então, o dever é dos pais. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 18, ele diz, eu te escolhi para que ensine os teus filhos. Então Abraão, o grande Abraão, né, o pai da fé, ele foi chamado por Deus, lá em Gênesis 18, capítulo 19, verso 19, vamos ler aqui, irmãos, Gênesis 18, Gênesis 18, e o verso 19. Diz assim, porque eu te escolhi para que ordene os teus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Então Deus está dizendo a Abraão, eu te escolhi para que tu ensine os teus filhos, tá? A prática da justiça, do amor e da piedade. E esta é a palavra para nós, irmãos. Deus nos escolheu para isso, para nós ensinarmos um dos nossos filhos a andar na presença de Deus, né? Aqui nós temos também, eu vou só ler rapidinho, o 1 Timóteo 3, nós estávamos estudando, né? 1 Timóteo 3, o 4 e o 8 diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, a qualificação dos bispos e diáconos, o capítulo 13, o verso 4 diz assim, e que, falando acerca dos bispos e diáconos, diz assim, e que governes bem a tua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Então a ordenação, né, para os líderes da igreja. A palavra de Deus está dizendo, ó, que tu governe bem a tua própria casa e que crie os teus filhos sob a disciplina, com todo o respeito. No verso 12, aos diáconos, que seja marido de uma só mulher e governe bem a sua própria casa. A sua própria casa. É o mandamento do Senhor, meus irmãos. Aqui ainda no verso 4, já chegando no verso 5, diz assim, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Está vendo? Então, nós não podemos falhar nesse ponto aqui. Não vamos criar filhos perfeitos, não é isso que a gente está falando. Como os anjos, né? Vão andar com as asinhas por aí. Não. Mas fazermos o máximo, como foi falado aqui o pastor Giovanni, esforça-te, tem bom ânimo. É o mínimo que podemos fazer, irmãos, é nos esforçar a resplandecermos como luzeiro nesse mundo de trevas. Que o nosso testemunho, né, possa estar trazendo graça e louvor ao nome do Senhor
É isso que importa. Nós precisamos compreender por que Deus nos chamou. Deus nos chamou para isso, para a salvação, para sermos suas testemunhas e para testemunharmos e para vivermos para a sua glória. O nosso objetivo, irmãos, é honrar ao Senhor, né? Nós que não éramos filhos, hoje nos tornamos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E nós devemos fazer o que o mandamento está ordenando. Honra teu pai e a tua mãe. Nós temos Deus como pai, então nós temos que honrar o nosso pai. E como é que nós honramos o Senhor? Todos nós sabemos, obedecendo, fazendo o que Ele tem nos mandado. Irmãos, nós não temos nada a ver com as outras pessoas. Se tem gente vivendo de qualquer jeito, desordenado, é cruel, é maldoso, é vingativo, tem o coração mau, não se espelhe nessas pessoas. Não olhe, tá bem? Olhe para aquilo que é justo. O nosso modelo é Jesus, tá? A vontade de Deus que importa para as nossas vidas. Tem pessoa fazendo o que quer aí, mas o problema é dele. Ele vai prestar conta com Deus. Ele não vai escapar assim. Deus vai pegar ele e ele vai dar conta de tudo que fez aqui nessa terra. Então nós temos que nos preocupar em fazer a vontade do nosso Pai. Fazer a vontade de Deus, é isso que importa. Não importa se vamos ser criticados ou ridicularizados, sei eu o que vão dizer, não é? Nos chamar de tonto, quadrado, não importa. Não importa, irmãos. Nós temos que permanecer firme no propósito de Deus. É isso que importa. Eu não sei vocês, mas eu acredito na vida eterna. Eu acredito. E eu estou me preparando para isso. Daqui a pouco nós vamos embora. Então nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós temos que estar com um olho aqui e com o outro na eternidade. Amanhã ou depois, ó pimba, deu, foi embora. E aí? Para onde vai? Não é? Tem gente que vive aí como se não fosse prestar conta. Como se Deus não existisse, nunca fosse Deus. Deus vai chamar ele. Deus vai chamar, ele vai prestar conta. Né? Então nós temos que viver com esse temor, com essa preocupação, em obedecer ao Senhor para que naquele dia, né, Ele nos confesse, Ele nos convide para entrar no seu reino eterno. Então, todo esse esforço, né, que estamos fazendo é para isso, para agradar a Deus e chegar naquele dia Ele nos confessar e nos convidar para entrar, né? Entra no reino que está preparado, não é? A caminhada cristã é para isso, irmãos. Não se iluda. Não se iluda. Os maus costumes, né? Como é que diz? Corrompe os maus... Esqueci a palavra. Vamos pular aqui. Amém? Então, já estamos terminando quase, irmãos. Vamos falar um pouco dos filhos. Agora falei bastante dos pais, né? O dever dos pais. Mas não é só os pais que têm dever. Os filhos também têm. Qual é o dever do filho? Filho, obedeça aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, obedecer o pai no Senhor quer dizer, porque é o Senhor que está mandando. É mandamento, tu não pode pular isso. Deve obedecer o teu pai. Por quê? Porque tu ama ele, sim, mas mais ainda, porque o Senhor está mandando. Quando desobedece, está desobedecendo o Senhor. Quando está desonrando por meio de comportamentos ou palavras, está desonrando, está pecando contra Deus e vai ter sérias consequências com toda certeza. Honra o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e seja de longa vida sobre a terra. Está vendo? Para os obedientes tem uma promessa de longa vida. E uma vida, olha, vivas bem. O que é viver bem? Não é? É viver guardado pelo Senhor, né? Guiado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Então, a obrigação do filho, o mandamento para o filho, é de honrar o seu pai e a sua mãe. O que mais desonra o pai? Deixa eu ver se vocês sabem. O que desonra uma mãe? O que traz tristeza ao coração do pai e da mãe, irmãos? Hein? O que mais desonra o pai e a mãe? É quando um filho se levanta e afronta ela. Olha no seu rosto e diz coisas duras. Isso é terrível. É uma desonra sem tamanho. Quando o filho falta o respeito, levanta a voz e coloca o dedo.
Isso é terrível. Terrível, é pior que um empurrão. Então, temos que prestar atenção, irmãos, e pedir ao Espírito Santo que Ele coloque no nosso coração amor, domínio próprio, que a gente venha fazer o que o Senhor está mandando. Honrar uma mãe. Honrar é obedecer, né? Honrar é tratar bem. Honrar é dizer, mãe, eu te amo. Obrigado. Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Até agora ela lava minha roupa, faz a nossa comida. A mãe do meu coração. Obrigado, Senhor, pela minha mãe. Obrigado. A minha mãe é um presente de Deus. Então é dever do filho honrar, tratar bem, defender, não é? Presentear. Quem já deu presente para a mãe aí? Eu lembro no meu primeiro emprego, irmãos, quando eu fiquei mocinho, eu tinha um sonho de dar um presente para minha mãe. Eu nem sabia o que eu queria dar, mas eu queria dar. Aí eu fui para as lavouras trabalhar, né, irmão Vimar? Nós trabalhamos em lavoura de arroz. Eu fui para as lavouras trabalhar. E os primeiros salários que eu ganhei, né, eu já me preocupei em dar presente para a mãe. Porque eu via se ela precisava de roupa de cama, um cobertor, um acolchoado, coisa de casa. Né? Todo bom filho que ama a mãe, ele tem esse pensamento de quando for grandinho, né, trabalhar para ajudar os pais. Isso é o mínimo que um filho deve fazer. Né? E eu tinha esse pensamento. Eu lembro uma vez que eu comprei, um casal infelizmente estava se separando, e ele começou a vender tudo dentro de casa. Eu comprei o fogão a gás e o sofá dele, e a mãe morava em São Francisco de Assis. Eu paguei uma caminhonete de um bolicheiro que tinha lá na vila, botei o sofá e o fogão e levei lá em São Francisco, com aquela maior alegria. Estou presenteando a minha mãe, uma coisa assim, sabe? Não tem dinheiro que pague. Levei, cheguei lá, digo, pronto, mãe, está aqui o fogão e o sofá que a senhora queria. Amém? Pude fazer isso para ela. Então, todo bom filho, ele deve presentear a sua mãe, abraçar, amar, né? É isso que o mandamento tem nos ordenado. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo dias que é o contrário, né? Até hoje, tem pais aí já cabelo branco e está sustentando o filho que já casou, tem filho, tem neto, e quem está ajudando ainda é o pai. É o pai. É justo, irmãos. Eu tenho um raciocínio assim, é justo. Nós vivemos a vida inteira ajudando os nossos filhos, desde que nasceram. Quando eles ficam bem, é justo ele nos ajudar. Eles nos ajudar. Nós ajudamos a vida toda. Desde as fraldas, leite, chá e tudo. Agora cresceu, está ganhando um bom salário, vamos ajudar o pai. Vamos ajudar a mãe, vamos dar uma máquina de lavar, vamos dar um ventilador, vamos dar um ar-condicionado, vamos ajudar a minha mãezinha do coração. Hoje eu sou um homem, eu tenho meu salário. Só que esse pessoal não pensa assim. Eles são narcisistas. Eles só pensam neles. Agora eu vou viver para mim, eu vou alugar o meu apartamento, eu não preciso mais do pai e da mãe, agora eu sou independente. Eu tenho o meu salário bem gordo, né? A mãe que se lasque. É assim que somos pagos, irmãos. É o amor desta geração, infelizmente. Dá até uma tristeza, mas não vamos desanimar. Vamos continuar amando eles assim mesmo e pedir que Deus mude o coração desta geração, irmãos. A geração antiga pensava diferente, né? Na minha época era diferente. Eu sonhava em arrumar um emprego para ajudar minha mãe e meu pai. Hoje as pessoas querem arrumar um emprego para abandonar tudo. Nem muito obrigado. Mas que Deus não leve em conta, né, irmãos? Que Deus transforme o coração desses moços, dessas moças, que eles venham olhar para sua mãe e seu pai com outros olhos, né? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Senhor. É a palavra do Senhor falando conosco, nos disciplinando, nos orientando, que possamos ouvir e colocar em prática, irmãos. Que possamos amar com um amor sincero, com o amor do Senhor nosso Deus.
Querido Deus, amado Pai, conserva em nossos corações, Pai, o teu amor, a tua paciência, a tua misericórdia, a tua bondade. Conserva em nossas vidas, Senhor, a tua graça, que possamos, Senhor, praticar a justiça, a piedade, que possamos instruir os nossos filhos, Pai, a serem homens e mulheres de Deus, praticantes da tua palavra, amorosos, dedicados, respeitosos. Eu oro, Senhor, pela juventude da igreja, por essas crianças que estão crescendo, Senhor, que eles possam, Senhor, ter um coração totalmente voltado ao Senhor, que eles tenham um coração totalmente inclinado à tua vontade, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o Vinícius, a Viviane, o Nicolas, venha abençoar o Micael, venha abençoar o teu povo, Senhor. Venha abençoar a Estherzinha, venha abençoar, Senhor, as filhas dos teus filhos, Pai, grandemente derramando o teu poder e a tua graça, Senhor, que possamos mostrar para esta sociedade que nós somos filhos e filhas de Deus e que praticamos o amor e a misericórdia. Senhor, estenda a tua mão e abençoa poderosamente, Senhor. Não podemos deixar de incluir nesta oração, Senhor, a vida da tua serva, que está lá naquele hospital, irmã Leonarda, onde na sua casa 3 filhos e o seu esposo lhe aguardam, Senhor. Nós oramos pela recuperação, pela restauração da tua serva, que ela venha se levantar forte e saudável e seja restituída ao convívio do seu lar, Senhor, e também na obra missionária. A tua serva, Senhor, com muita dedicação, ela tem louvado o teu nome, ela tem trabalhado com as crianças. Meu Deus, é o teu favor, é a tua graça, Senhor, que opera, é o teu amor, Senhor, infalível, verdadeiro, que opera nas nossas vidas e nossos corações. Visita ela lá na UTI, Senhor, aonde ela está naquela cama, que a tua mão que cura, que a tua mão que regenera, que a tua mão que cria, que a tua mão que fortalece e que levanta o abatido e que restitui, Senhor, a saúde. Meu Deus, cura o corpo físico da tua serva, todas as células, Senhor, que estão enfermas, infeccionadas. Meu Deus, que esta infecção está alojada nos pulmões, Senhor, todo este mal que está alojado nos rins da tua serva, meu Deus, que eles voltem a funcionar pelo teu grande poder. Meu Deus, a tua palavra diz que muito pode a oração do justo. Ah, Deus poderoso, nós clamamos a ti, Senhor. Restaura completamente, Senhor. Entra naquela UTI, Senhor, tocando em todos que ali estão. Que a tua glória se manifeste, Senhor, operando maravilhas, operando milagre naquele lugar, Senhor. É a nossa esperança, é a nossa fé, é a nossa convicção no Deus que nunca falha, no Deus do impossível, no Deus todo-poderoso, aquele que não falha, aquele que opera maravilhas. Nós estamos crendo, nós estamos esperando no Senhor. Abençoa os teus servos que estão viajando, abençoa o Rafael que está na missão, abençoa o pastor Telmo que está viajando, visitando os seus parentes. Oh meu Deus, abençoa os teus filhos, Senhor. É a minha oração, é o meu clamor juntamente com a tua igreja. Abençoa a vida do irmão Carlos, toda a sua família, derrama graça sobre eles, a vida do irmão Vilmar, da irmã Mariana, do irmão Rondino, da irmã Dilma, da irmã Joyce. Toca com o teu poder, Senhor, na vida do Micael, dos seus familiares, lá no interior do município, sejam tocados pelo teu poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu oro pela vida da irmã Gerceni, da Cláudia. Visita, Senhor, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. A vida do pastor Giovanni, das suas filhas, da sua esposa. Repousa, Senhor, o teu poder e a tua graça. Que toda obra maligna, que todo o poder do inimigo seja destituído, seja quebrado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida da tua serva, irmã Joyce, o irmão José. Abençoa toda a sua família, seus irmãos, aonde eles estiverem, Senhor. É o nosso clamor desta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não puderam vir, Senhor, também sejam alcançados pela tua graça. É o nosso clamor, é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero incluir nesta noite, Senhor, a vida da minha filha Thailise, do Israel e do Rafael. Abençoa, Senhor, que cesse todas as perseguições, que todas as setas inflamadas do maligno sejam queimadas e destituídas. Todo o poder da perseguição que o diabo levantou contra a vida da nossa filha, nós repreendemos nesta noite, na autoridade do sangue do Cordeiro, na autoridade do santo nome de Jesus Cristo. Nós oramos colocando a vida da Tamires, seus filhos, o Giovanni. Oh, Senhor, visita eles com o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo nós entregamos em tuas mãos, Senhor, e que a glória e o louvor seja o teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. E amém, amém, Jesus. A Bíblia diz: descansa no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus está no controle, as nossas vidas estão na mão de Deus. A Bíblia diz que nenhum passarinho cai no chão sem a permissão de Deus. Deus está no controle, irmãos. Todos os nossos dias estão contados, estão lá, escritos no livro do Senhor. Então, descanse em paz, apenas obedeça. Coloque esse propósito: eu vou viver para obedecer a Deus. E vocês vão ver o que vai dar, meus irmãos. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para sempre. Amém? Uma ótima noite a todos e uma semana abençoada em nome de Jesus.